Fala, povo do Terceirão. Professor Afonso com vocês de novo para a gente continuar aí nosso estudo, rapaziada. Para a gente não perder tempo, para a gente poder fazer o vestibular aí, para a gente poder se manter bem, mesmo estando isolado, dando suporte, fazendo ali a nossa parte. Vocês façam a de vocês. E hoje, continuando, a gente vem falar sobre espectro eletromagnético e dispersão da luz, lá em Física D, aula 16, página 24. Então, pega ali o teu material, vamos abrir a apostila, vamos trabalhar e vamos fazer essa parte, vamos matar mais essa aula aí, valeu? Pega lá as tuas coisas e já era. Fomos. Bom, primeiro, o que é uma radiação ou uma onda eletromagnética? Ela vai ser o produto da junção de dois campos, um campo elétrico e um campo magnético. Campo elétrico representado por E e magnético representado por B. Quem falou muito disso foi um carinha chamado Maxwell, que até hoje ele ainda é muito citado e muito importante. Então, só para você ter uma ideia, que essa é a definição de radiação ou de onda eletromagnética. A gente hoje sabe que a luz ela tem uma velocidade de propagação no vácuo de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E não é só a luz. Todas as ondas eletromagnéticas têm essa mesma velocidade no vácuo. A gente vai falar daqui a pouco do infravermelho, do ultravioleta, de ondas de TV, de rádio. Então, todas as ondas eletromagnéticas elas são transversais, a gente ainda vai falar mais sobre isso. Elas podem ser polarizadas, a gente vai falar sobre isso. E a velocidade delas no vácuo é de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Espectro eletromagnético, ele vai falar das ondas eletromagnéticas em si. Então a gente tem ali, ó, raio-x, ondas de rádio, ultravioleta, micro-ondas, luz visível, e a maior fonte de radiação eletromagnética é o Sol, nosso amiguinho. Sem ele, não teria vida na Terra, mas tem muita onda eletromagnética que ele emite que não é legal para a gente. Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho. Não é sempre que a radiação é legal, bacana para nós. Tem radiações que acabam dando problemas para nós, tá? Então, o Sol, ao mesmo tempo que é o responsável pela vida na Terra, ele também, se quisesse, como se ele tivesse escolha, né, poderia destruir a vida na Terra. O que diferencia uma onda eletromagnética da outra vai ser a sua frequência, tá? Ou seja, o número de oscilações por segundo, e o comprimento da onda, que é a distância entre duas cristas, dois vales ou três nós consecutivos, que a gente já comentou. Então, essas duas coisas que diferenciam as ondas entre si, sua frequência e o seu comprimento de onda. Como a gente fala de várias ondas eletromagnéticas, né, a gente tem que levar em conta a sua frequência, seu comprimento de onda, e essa relação entre essas duas coisas é o que a gente chama de espectro eletromagnético. Quem foi que falou a primeira vez esse termo espectro, quando viu a luz branca passar por um prisma e se dividir nas cores do arco-íris? Quem fez isso foi nosso amiguinho Isaac Newton, que falou sobre o espectro da luz visível, tá? Ele só falou da luz visível. Não que não houvesse outras radiações, tem, mas ele falou da visível. Ele que usou esse termo espectro. Então, só para você ter uma ideia dos tipos de ondas que existem eletromagnéticas. Então, a gente começa ali, ó, por exemplo, da esquerda. Raios cósmicos, raios gama, raios X. Isso a gente não vê. Ultravioleta, ultravioleta A, B, C, UVA, B, C, que a gente ouviu falar. Esses caras a gente não enxerga. Depois vem o visível, que está ali em cima, né, ampliado para você ver. Aí, fora do visível de novo, tem infravermelho, radar, UHF, VHF, frequência muito baixinha, que está perto do infravermelho. Então, eu tenho todas essas ondas, dá uma pausadinha nessa tela, dá uma olhadinha, porque é bastante coisa, tá? Mas eu só vejo aquilo que está entre 400 nanômetros no ultravioleta e 700 nanômetros do infravermelho. É muito pouquinho que a gente vê, quase nada.
Fisicamente, não tem intervalos no espectro, então não acaba uma onda certinho num lugar e começa a outra. Mas para a gente deixar um pouco mais fácil de entender, a gente vai diferenciar essas ondas, sempre limitando, né, as variações de frequência nesse cara, como se fosse uma coisa fixa, mas não é. Primeiro, ondas de rádio. Elas são ondas eletromagnéticas de frequências muito pequenas, até 10 a 12 Hz, ou seja, 10 a 12 oscilações por segundo. São geradas eletronicamente e instalados em um lugar muito alto para atingir uma região maior para ir mais longe. Essas ondas, né, elas são um tipo de micro-ondas e as ondas de TV são chamadas de ondas curtas, tá? Elas são usadas basicamente para quê? Para transmitir informação. Então, se você escuta um rádio, teu celular, você usa essa onda aí para poder transmitir a informação. Uma antena de rádio, né, ela é submetida a uma corrente elétrica que gera ondas de frequência de 10 a 4 a 10 a 7 MHz, que são bem refletidas na ionosfera. Então, elas vão até a ionosfera, refletem e depois elas são captadas a grande distância. Elas têm um comprimento de onda muito grande e podem contornar obstáculos, ou seja, sofrer difração. Com uma frequência de mais ou menos 10 oitava e comprimento de 1 metro, a gente tem as ondas de TV, que não são refletidas pela ionosfera. Para ser captadas, elas precisam de estações repetidoras ou os famosos satélites. Por isso que os canais de TV precisam de satélites, porque a ionosfera não reflete as ondas de TV. Telefonia celular usa, né, o sistema de antenas ou de triangulação para ter um melhor aproveitamento dessas ondas de rádio. Por isso que a gente tem ali o esquema de células, que são onde ficam as antenas para repetir o sinal. Então, o termo célula, por quê? Porque cada uma tem uma região de abrangência. Então, uma transmite para outra, de uma célula para outra, de uma célula para outra. É assim que eles conseguem determinar a posição de uma pessoa usando o celular. Eles triangulam duas antenas para saber onde a pessoa fica. Então, ele vai ter várias antenas com um conjunto de várias frequências diferentes, mas você consegue transmitir as ondas desse jeito. Então, as células podem usar uma mesma frequência sem que tenha interferência, porque uma vez que você fez a ligação, você pode se deslocar para qualquer ponto, que a mudança de uma célula para outra vai ser automática. Então, se você sai da área de uma antena e vai para outra, a mudança de quem vai transmitir o sinal é automático. Você não tem interferência. Então, o pessoal usa uma tecnologia bem legal para você poder falar no celular. Microondas são geradas por válvulas eletrônicas. Sua vantagem sobre as ondas de rádio é como ela tem uma frequência muito alta, ela pode carregar mais informações e ela é uma radiação não ionizante, ou seja, seus efeitos são estritamente térmicos, o que não altera a estrutura do material. Gente, aquela história de que você não pode esquentar comida no micro-ondas porque dá câncer é balela. A micro-onda ela só gera calor, tá? Ela não vai gerar alteração estrutural, ela só muda a temperatura. Ela não vai alterar a estrutura, ela não é ionizante. Então, também é um tipo de onda eletromagnética. O forno de micro-ondas opera mais ou menos em 2,5 vezes 10 a 9 Hz, e esse aquecimento acontece porque as ondas agem nas moléculas de água, que aumentam a energia, o movimento das moléculas, as moléculas se atritam, e aí esse atrito é que gera calor. Então, você altera a energia das moléculas, e essa energia da água vai gerar o atrito que esquenta o alimento. O radar também funciona por micro-ondas, sim, e não cozinha a gente, então é a frequência diferente, tem um uso diferente, tem uma função diferente. Infravermelho é 60% da radiação emitida pelo Sol. Ela é originada na agitação térmica das partículas que constituem o corpo, e nessa agitação as cargas dos átomos e moléculas oscilam e emitem radiações eletromagnéticas associadas ao calor. Por isso que o infravermelho tem a ver com essa figurinha que você está vendo aí embaixo. Né? Os lugares mais quentes ficam numa cor mais clara e quanto mais escuro vai ficando menor a temperatura. São responsáveis pela troca de energia térmica no espaço, inclusive no vácuo, o transporte de energia necessária para a vida, ou seja, traduzindo, o calor do Sol chega à Terra por infravermelho. Controles remotos também funcionam na frequência do infravermelho, então a gente, para ligar, desligar a TV, mudar canal, usa infravermelho, portão eletrônico vai usar também infravermelho.
Em medicina, para você diminuir lesões em tecidos, alguma coisa, você também usa o infravermelho para aumentar a energia, né, da circulação ali do sangue no local. Então, você tem muitos usos para o infravermelho. Luz visível é que a gente consegue perceber nas células do nosso olho chamadas cones e bastonetes. Como eu já falei, é um pedaço muito pequeno do espectro eletromagnético. Até aqui as radiações que a gente viu não são ionizantes, ou seja, elas não vão gerar problemas estruturais nas células. Agora a gente começa a falar das ionizantes, começando pelo ultravioleta, que é uma radiação de comprimento de onda menor que a do violeta visível. Então, estou falando do ultravioleta, que a gente não enxerga. O violeta a gente enxerga, é uma das cores do arco-íris. O Sol emite grande quantidade dessa radiação, né, que é a maior parte absorvida na atmosfera pela camada de ozônio. Por isso que, diminuindo a camada de ozônio, aumenta a passagem de ultravioleta. E como ela é ionizante de alta energia, pode causar problema no DNA da célula, levando ao câncer de pele. Tá? Então, ultravioleta, primeira radiação ionizante que a gente está comentando. Então, ela vai ocasionar na pele humana uma pigmentação escura, por isso o tal do bronzeamento artificial com aquelas luzes, para aumentar a pigmentação e deixar a pele mais escura. Isso, questionável para o ser humano. Para as plantas, importante para o crescimento delas. Para proteger a nossa pele do ultravioleta, a gente usa protetores solares, né, que absorvem a radiação, que podem ser orgânicos, que é o caso do oxibenzeno, ou aqueles que refletem, né, essa radiação usando materiais como dióxido de titânio, óxido de zinco. Então, você vai ter vários bloqueadores que refletem, tá? E você vai ter os bronzeadores que absorvem. Então, tem a diferença entre bronzeador e protetor solar. Nossa, deu uma bugada aqui. Raio-X é uma radiação de alta energia, que ela consegue atravessar tecidos. Quanto mais mole o tecido, melhor ela atravessa. Quanto mais duro o tecido, pior para ela atravessar. E isso gera numa chapa fotográfica ou numa chapa de raio-x essa diferença de coloração. Quanto mais osso, mais denso, menos passa, fica mais claro. Quanto menos osso ou tecido, mais passa, mais escura. E onde não tem nada no caminho, ela deixa bem escura. Radiação de alta energia com muita frequência. Ele foi descoberto em 1895 por Wilhelm Röntgen e ele tem uma frequência alta de muita energia que atravessa muitas substâncias, embora seja detido por outras, principalmente pelo chumbo. Então tá ali o metalzinho ali na articulação do cara que não passa bem o raio-x e aí você vê ele numa cor bem clara lá na chapa fotográfica ou na chapa de raio-x. A gente conhece muitas aplicações do raio-x. A gente sabe que ele altera a estrutura celular, a gente sabe que ele vai ter ali uma aplicação muito grande em mineralogia. Então, hoje em dia, digamos que é uma tecnologia bem dominada que a gente não pode brincar, de alta frequência, de alta energia. Tomografia é um exemplo de utilização desse equipamento. Raio gama, eles são praticamente indistinguíveis, a única distinção está na origem da radiação. Se o raio-x, a radiação, vem pela transição de elétrons, no caso do raio gama, ele vai vir de explosões cósmicas, tá? A frequência é muito parecida, o que diferencia o raio gama do raio-x é a origem. Eles são ionizantes, podem interagir com moléculas de tecido e possuem altíssimo poder de penetração. Graças a essa energia grande, eles podem causar danos ao núcleo das células e isso é utilizado para esterilizar equipamentos médicos e descontaminar produtos alimentícios. Tem muito tomate, muita maçã que são irradiados para não gerar bactérias e fazer ele ficar mais tempo na prateleira. Sim, a gente usa raios gama, a gente usa energia para poder deixar o alimento, entre aspas, radioativo e durar mais. Tem uma relação entre o comprimento de onda e a frequência. Essa relação é inversamente proporcional ao comprimento da onda e dado pela divisão da velocidade da onda, ou seja, 3,10 metros por segundo. Ficou esquisito? Vamos direto para a conta. Só para você entender, então. Olha o comprimento de onda em nanômetros, tá? E a frequência em terahertz.
Veja que à medida que a gente vai diminuindo o comprimento de onda, a frequência vai aumentando. Então, comprimento e frequência são inversamente proporcionais. Por causa disso, eu posso escrever a equação básica da ótica velocidade igual a lambda vezes frequência, ou Vem-Lambert ferida, que a gente já está acostumado. Quanto maior o comprimento, menor a frequência e vice-versa, para deixar a velocidade constante em 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Dispersão da luz é o fenômeno aonde a luz policromática, a mistura das cores, ou a luz branca, passa por um prisma e vai separar nas cores do arco-íris, que vai do vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, esse é o espectro luminoso que o Newton falou, por isso que a gente chama de decomposição. Se eu misturar essas 7 cores, eu vou ter a luz branca, e se eu separar a luz branca, eu tenho essas 7 cores. Isso acontece quando passa normalmente por um prisma, um cristalzinho, que vai fazer com que cada cor desvie um tanto, e aí você separa elas. Max Planck estabeleceu uma lei em 1900 que explica melhor a proposta de um outro cientista chamado de Wien, que ele relacionou energia com frequência. Basicamente é isso aí, tá? E essa equação de Planck, ou lei de Planck, ela fala o seguinte: a energia é proporcional a um H, que é a constante de Planck, vezes a frequência. Aqui, só um parêntese. Energia e frequência são proporcionais, então quanto maior a frequência, maior a energia. Radiação ionizante tem muita energia porque tem frequência alta. Esse H é a constante de Planck, que ele colocou ali para poder equilibrar a equação, que vale 6,6207 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Esse valor é fixo, é dado, sempre vai estar no problema, você sempre vai ter ele. E vamos ver como que a gente pode ver isso daí no vestibular. Pega lá a tua apostila, exercício 11 da Unicamp, fala pra gente que a tecnologia de telefonia celular 4G passou a ser utilizada no Brasil em 2013, como parte da iniciativa da melhoria geral dos serviços no Brasil em preparação para a Copa do Mundo em 2014. Algumas operadoras inauguraram serviços com ondas eletromagnéticas na frequência de 400 mega 10 a sexta Hz. Se a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitava metro por segundo, o comprimento dessas ondas vai ser. Então, por mais que seja uma questão que parece difícil, a gente tem o quê? Velocidade, frequência, e vai calcular o comprimento de onda. Só lembrando que para achar, né, o comprimento de onda eu uso a equação fundamental do ondulatório, o Vem-Lambert ferida, V igual a lambda F, está ali cada um deles, e você vê que tem ali, né, as unidades que não estão batendo direitinho. Então, a primeira coisa, lembrar que mega é 10 a sexta, então 40 MHz é 1 MHz, perdão, é 10 a sexta Hz, então 40 MHz é 40 vezes 10 a sexta, ou 4 vezes 10 a sétima. Então, pelo Vem-Lambert ferida, V é igual a 3 vezes 10 oitavo, o lambda é o que eu quero, e a frequência 4 vezes 10 a sétima. Isola o lambda, passa o 4 vezes 10 a sétima para o outro lado, dividindo, e eu vou ter 7,5 metros. Não tem erro, é tranquilo. Cuidado com as questões teóricas, que ela pode confundir um pouquinho mais tua cabeça. E é isso aí, gurizada. Agora é a hora de vocês fazerem a parte de vocês, dar uma ralada, dar uma moída lá. Qualquer coisa, a gente volta a conversar. Lembra que a equipe está toda junta para te ajudar. Então, faz tua parte. Precisou, grita. Certeza que um dos meninos, eu também, vou entrar em contato com vocês. E a gente vai conseguir tirar as dúvidas e fazer a coisa da melhor maneira possível. Valeu? Continue se cuidando. Tamo junto. É nóis. Beijo. Tchau.